Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Desculpa, depois de 45 minutos de atraso. Freud explica, né, Nando? Olha o que é persistência, a relação de persistência com teimosia, Marcel. Boa noite a todos. Inclusive, o pessoal vai ganhar um brinde de uma nova live com outro assunto. Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou pôr em 4G. Boa noite. Tá Deixa bom. eu pôr em 4G aqui, que eu acho que vai ser melhor. Espera aí. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas a imagem está aí, agora perfeito. Agora Ficou perfeito. bom? Pronto. Ficou. Pronto, Deus o livre. Essa tecnologia, Márcio. A gente sabe a resposta, mas não sabe qual é a pergunta, sempre com a tecnologia. Manda, meu velho. Obrigado pelo convite. Manda. Problemas acontecem, sinal importante que a gente resolveu. Isso aí, estamos aqui junto. Pessoal, que bom estar aqui. Boa noite. Deixa eu fazer uma apresentação rápida da ICOM. Nós estamos fazendo esse movimento da ICOM Talks. A gente está tentando fazer uma conversa com pessoas toda semana para trazer um assunto diferente de energia elétrica. A gente sabe que energia é muito importante ao nosso negócio, mas nesse momento dessa crise gerada por essa pandemia, a gente entende que os nossos clientes e as pessoas que nos seguem querem ter um pouco mais de informação de como lidar com algumas coisas. Semana passada a gente trouxe uma advogada, a Débora Lins, que falou um pouco de uma oportunidade de economia em base no ICMS, numa nova regra que foi votada pela STF da demanda contratada. E aí me veio a ideia de trazer você, Nando, como especialista na psicologia ligada no ambiente de negócio, trazer um pouco beber um pouco da tua fonte para entender um pouco esse novo mundo que a gente está vivendo, né? Um mundo de todo mundo em casa, todo mundo em home office, um desafio tremendo e um pouco da angústia das pessoas, né? O desafio do empresário, de como ele lidar com essa nova realidade, como ele comandar as pessoas, como que ele manter as pessoas motivadas. E aí não tinha ninguém diferente de você para trazer esse bate-papo, para trazer um pouco do conhecimento para o pessoal, para a gente entender como que a gente tem que lidar com essas situações. Seja bem-vindo. Obrigado pelo aceitação. Obrigado a vocês. Obrigado pelo carinho. Parabéns pela persistência. Para quem chegou agora, é um prazer estar aqui correspondendo a esses caras. Acompanhei eles, a qualidade empreendedora dessa turma toda. Um beijo no Paulo, um beijo no Maurício, em você. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a referência mais próxima, né, que a gente teve disso e que não chegou na gente foi a gripe espanhola ali na década de 20. Então, um momento que não se tinha a globalização, a pandemia quase matou 27 milhões de pessoas e uma coisa que o mundo não sentiu. Depois o Ebola foi protegido, depois N1H1 chegou, descobrimos a coisa de 2 meses atrás, que escondemos cerca de 1.100 óbitos por conta disso, mas o efeito de uma pandemia, ela tem algumas questões que é tudo muito rápido, né? O gráfico é ascendente, não dá tempo para o cérebro processar a mudança. Toda mudança muito brusca, a gente vai ter que viver psicologicamente o que é chamado de um ciclo de luto. Um primeiro momento a gente nega a realidade, a gente de alguma forma cria uma fantasia e não mantém contato com ela. Um segundo momento, Márcio, se você tiver saudade do flip chart, posso já o flip? Que aí prende mais a moçada aqui, tá? A aula é sua. Ótimo, que aí deixa eu fazer uma coisa aqui, que a gente estávamos com uma plataforma, tivemos que ocupar outra, então eu vou me modificar aqui para que vocês possam ver. Um ciclo de luto primeiro começa com estágio de negação. Eu vou falar tudo isso para falar como é que a gente vai processar tudo isso. Em seguida, há uma coisa chamada de cólera. Cólera é uma raiva interna, se traz da década de 40, da dor que o bebê sente quando chora demais no estômago. A cólera pode ser um movimento raivoso contra o indivíduo ou contra outras pessoas que estão em volta dele. Depois ele faz um momento
de negociação. Ele começa a negociar, depois ele assimila um processo, depois disso ele acomoda a vida nova, o processo novo. Um luto severo, até 3 anos, não é considerado patológico. Vovó perde o vovô depois de 50 anos, ela continua negando até 6 meses em cada estágio, sem mexer no armário, produzindo ainda a mesma feijoada, toca o telefone, elas vão avisar que ele está vivo e está em Búzios. Nada disso é, de alguma forma, patológico. Depois ela começa a ter raiva de tudo, briga com a filha, que não avisa que chegou, que é para, em algum momento, ela se machuca, se corta. Depois ela começa a negociar, já começa a dançar na igreja. Com ele eu não conseguiria voltar a dançar. Depois ela vai assimilar, não venham em casa nesse final de semana que eu tenho a igreja, eu vou dançar, não quero vocês aqui, e acomoda, estou me preparando para viajar para Águas de Lindóia, onde vai ter o campeonato de dança. Isso até 3 anos, um luto severo. Qualquer mudança de vida brusca, nós vamos demorar no mínimo 21 dias para processar um luto. Eu posso fazer um ciclo de luto de uma caneta que eu perco, por exemplo, o Mont Blanc, das 20 que saíram, que o avô deu. Num primeiro momento, esse ciclo pode ter duração 7, 10 dias. Eu vou negar, vou achar que eu vou ainda achar ela dentro do carro. Depois eu começar a ter raiva, que porra, que eu perdi essa caneta. Depois era só uma caneta, eu vou comprar uma nova. Depois eu assimilo, quando eu precisar eu compro e acomodo. Quando eu quiser eu vou comprar, porque eu nem estava usando. Quando se trata de um baque muito grande, nós vamos demorar para digerir tudo isso. Um primeiro estágio vai ser negar. E nessa negação, a gente vai ter 3 reações cerebrais: luta, fuga ou paralisia. Sutilmente, a atitude do indivíduo se transforma num... ele perde o senso de urgência, ele prorroga ações determinantes e um traço de esperança nasce. Daqui a pouco isso vai passar, é mais rápido. Não vai passar. 45 dias o primeiro engodo, 45 dias o segundo. Estamos entrando no segundo engodo. Padrão em 18 países, eles recortam em 2 para a medição da zona de controle, quer dizer, para a gente ver quanto a gente vai subir, e um tipo de taxa chamado taxa de infecção. Abaixo de 1, a gente está na zona de controle. O Brasil hoje está com 2,9. Em todos os países, ela vai demorar 3 meses ou a 5 meses para começar a entrar em retomada. Toda crise, quando a gente gerencia a crise psicologicamente, ela passa por 3 estágios. Primeiro é tudo voltado à sobrevivência. Morreu o pai e a mãe do menino, todo mundo se volta com quem que ele vai ficar esse mês. O segundo estágio é o de manutenção. E agora, qual vai ser a vida dele? Vai estudar onde, com quem vai ficar? E o segundo é a retomada. Uma vida nova tem que nascer. Cada estágio desse, num gerenciamento de crise, vamos ver se dá para ver aqui, eu vou colocar aqui, ó, a primeira... Só para te falar que as letras estão sendo invertidas, porque como o sinal do celular está na tela, o que você está escrevendo está invertido, tá, Nicolas? Só para você saber. Tá, então para que todos possam pegar, a sobrevivência é o primeiro estágio. Para algumas operações, ela vai demorar os 45 dias. O cara aprende como agora manter a coisa reestruturada. É o primeiro momento do baque. Nesse primeiro momento, ele faz o primeiro ciclo. Ele vai ter duração mínima de 21 dias. Cada estágio desse, até 3 dias, naturalmente, para que ele possa rodar um pouquinho mais em alguns deles. Fica mais negando e etc. Essas reações para um psicoterapeuta de negócio, elas precisam ser rápidas. O gerenciamento de crise pede o senso de urgência. A mudança voltada à sobrevivência, quando vira o primeiro ciclo, um novo luto se instala. Para entrar na manutenção, ele começa a repetir um padrão. Então, ele não quer modificar o padrão de manter. Vai ter que se mudar coisas. E é nesse momento que o home office vai entrar. Por quanto tempo? E aí você usou uma palavra no início, falando muito rápido. Márcio, estou falando muito rápido ou não? Não, está ótimo, está ótimo. O importante é que nessa viradinha, ele vai de novo entrar em 21 dias. Então, a chegada ao home office é um tranco, 21 dias de lucro, de luto. Nesses 21 dias, ele chega à negociação,
entra, alguns mais tarde ou mais cedo, entra em assimilação e acomodação, só que esse primeiro luto ele tem que aprender a trabalhar em casa. Então, técnicas para diminuir o nível de angústia. O que é angústia? Angústia é desejo algo inconsciente, não posso, aí reprimo. Desejo dar na cara do chefe, na cara do sócio, não posso fazer isso, reprimo. Então, eu estou indo para a reunião e estou angustiado, porque eu não queria estar ali. Eu não localizo a realidade externa. A ansiedade, eu localizo a realidade externa. Uma reunião importante. Então, a ansiedade é da ordem do consciente. A angústia não. É uma energia psicológica que fica sem atuação. Então, ele vai viver 21 dias de um estado meio tuporado. Mais em negação, mais em cólera, batendo na esposa, batendo no filho, brigando com ele, se entristecendo, entra em negociação. Quando ele começa a negociar, aí ele vai ter que ser assim, eu não sei por quanto tempo. Aqui, 3 coisas são importantes. Ele precisa criar uma ambiência, colocar um tipo de ritmo, rotina. O cérebro produz uma substância chamada dopamina, que é a substância, o hormônio da motivação. A dopamina ela precisa de ritmo. Se você parar durante muito tempo, você vai entrar num estado mais letárgico. A dopamina cai a produção, você fica menos motivado. Então, as pessoas tiveram o primeiro tranco, como lidar com a manutenção da dopamina. Então, o que teríamos que fazer? Rotina diária, almoça, toma café da manhã e faça o seu jantar, se esse é teu dia. Não pula para a hora do almoço, não dorme até mais tarde tanto. Você pode acordar às 9, às 10, mas você tem que tomar um café. Você engana o aparelho, o cérebro, ele mantém o ritmo rodando. Então, a primeira coisa, ambiência. Você tem um lugar na casa que é como se fosse um ambiente de trabalho. Eu estou atendendo a Novo Nordisk, que é uma multinacional, eu recebendo algumas orientações do Alan, do CEO, ele me contando, num primeiro momento, a volta, a reorganização, eles queriam planejar 4 meses à frente. Nas técnicas de resiliência, você não pode, você tem que planejar em curto tempo, 21 dias. Então, eles se deram conta que não dava. Aí, eles deram R$1.000 para cada um para criar ergonomia, comprar uma cadeira, um risque-rabisque, de forma que você organize um pouco o status quo desse colaborador. Então, é preciso que ele tenha um ambiente de trabalho, seja sacado, o quarto da empregada, um canto da sala, que simule a condição do ambiente dele de trabalhar. A segunda coisa é que ele mantenha uma relativa rotina. Acorde, tome banho, não precisa se trocar com terno e gravata, mas precisa pôr uma roupa que não seja shorts e chinelo. Senão o cérebro ele aprendeu shorts e chinelo para outra coisa. Então ele precisa pôr um moletomzinho, um tênis, a roupa de trabalho em casa. E brincar de uma coisa, uma das técnicas nesse momento se usa, é a organização prévia. Como se você fosse montar um cronograma de trabalho para a semana, metade do dia, segunda, terça, quarta e sexta, divido na hora do almoço, de manhã, 1/4 e 1/4. E esses buracos aqui, ó, são os espaços de trabalho, que pode ser 1 hora, como pode ser 2h30. Mas a sacada agora de quem comanda esse cara em casa. Imagina que você tem um planeta e o satélite precisa do planeta para orbitar. Ele é preso na força da órbita. Se você retira o planeta, ele não tem guia. Então, uma das coisas que o líder precisa fazer é instalar a guia. É pôr o planeta para ele girar em volta. Reuniões de manhã, reuniões no final da semana, no meio da semana, depende de quem é o staff. E aí eleger, o cérebro gosta sempre de reter 3 informações afetivas. Comandos curtos, 3 de manhã, 3 aqui, 3 para o dia, sempre comandos curtos e com prioridade. Quem fez isso no primeiro ciclo,
manteve os colaboradores no nível motivacional mais alto. Então, essa é a psicologia de gestão da crise. A gente tem que pensar as 3 fases, padrão mundial, 45 dias mais 45 para fazer medição. Duração, junho para julho, para retomada, ou agosto, setembro. Esse é a realidade. Então, se a gente tiver que lidar, imagina que a gente é um cachorro preso por uma argola numa carroça, com uma corda. Se você brigar com a carroça, você vai se esfolar, se machucar. Então, a primeira coisa é se adaptar logo em 21 dias. É seguir o ritmo da carroça, senão você vai se machucar. Essa adaptação, ritmo, organização prévia, metas específicas de curto prazo, até 3 comandos, e ritmo, no sentido de manter funcionando as sinapses. A ambiência, a organização prévia e o comando por 3 prioridades mantém o planeta ao lado do satélite. O satélite, portanto, tem guia. Então, os indivíduos têm a angústia da espera, mas o Freud dizia uma frase, a grade do berço traz segurança. No momento que ele criou a ambiência, tratou o cronograma, fala com o chefe, segunda, quarta e sexta, segunda ou sexta, e todos os comandos são sempre 3, especificamente, ele começa a ter um relaxamento das angústias geradas na primeira e segunda infância. Os medos da vida que ele teve lá, agora começam a se acalentar. Feito a primeira fase, ele vai rodar para uma segunda, manter essa situação. Aí ele vai ter que incluir a família no cronograma. Organizar na sexta-feira a semana que vem. Diminui a eliminação do cortisol em até 25%, que é o hormônio do estresse. Então, uma organização prévia na sexta-tarde te permite entrar mais sereno, mesmo que seja para mudar o cronograma. Essas técnicas vão ajudando os funcionários a entrarem no segundo ciclo envolvendo a família. Dia de ver filme, hora de brincar, divisão de tarefas, de forma que a família começa a gerar um outro ritmo. Isso vai criando vínculo e menor desgaste. Aí nós vamos para uma terceira fase, que deve se dar entre agosto e setembro no Brasil. A gente atrasou 18 dias o isolamento. Se a gente tivesse entrado com 18 dias antes, a gente poderia pensar no terceiro mês, junho e julho. Mas não é uma realidade hoje para o Brasil. Agosto, setembro e a nova retomada, com a queda econômica que todos vocês sabem que são esperadas. O importante é aquecimento entre março e junho, e aí, na retomada, nós vamos sentir um novo luto. Os caras não vão querer voltar, você vai querer reorganizar a sua empresa numa nova realidade. Você vai descobrir baixo custo, você vai descobrir o que é remoto, você vai descobrir relatórios, você vai descobrir ferramentas de comunicação. Isso vai mudar um pouco o nível de produtividade. Porém, o estresse deve ser comandado pelo líder. A gente aprendeu uma coisa no cérebro. Você me corta, hein, Márcio, se eu falar demais. No cérebro, lá na primeira infância, nós tivemos 2 figuras que foram importantes. Um que estabeleceu uma função paterna, direção, estratégia, pai presente na primeira e segunda infância, um homem mais estratégico na vida. Uma mãe mais presente, um homem com mais autoestima. Ele acredita que ele dá conta. Na medida que a gente teve função paterna e materna, o líder vai ter que atuar com as 2. Queixas, ele tem que acolher, recebe, anota, processa e dá diretrizes. O cérebro fica esperando direção. Então, é nesse momento que o líder de alta performance ele precisa ter a mão da gestão da crise no enfoque psicológico. Ele não pode debruçar a angústia, vomitar tudo. Ele não pode ligar a visão angustia, porque ela não tem formato. Então, ele tem que trabalhar com técnicas de guerra. Vou sobreviver na hora do almoço, vou sobreviver na hora da tarde, vou passar a noite em claro. O que é isso?
Os comandos têm que ser vistos na semana. Então, o líder de alta performance agora, ele planeja o trimestre, recorta o mês e opera semanalmente. Isso vai dar uma função paterna ao cérebro, uma segurança de direção, que é o que o cérebro precisa. E a função materna, os chefes tirânicos, eles vão espanar mais, eles vão tirar a produtividade pelo estresse que eles geram. Então, eles vão ter que aprender a ouvir mais, ter um pouco mais de escuta ativa. E não ter medo de usar 2 gatilhos cerebrais, a identificação e o altruísmo. A identificação, também me sinto assim, técnicas de autorrevelação, também estou igual você, estou inchado, não estou conseguindo treinar, estou igualzinho, mas agora nós temos que dar conta dessa semana. Fala. Se deixar, eu vou embora. Eu estou fazendo live, tá cara. Ótimo, tá ótimo. Imagina. Eu vou me usar um pouco como exemplo. A gente, na Icon, nós estamos no home office desde o dia 18 de março. E tudo foi uma grande novidade para a gente. São 104 pessoas aqui no Brasil, mais 25 no Chile. Todos em casa. A nossa equipe, modéstia à parte de TI, foi extremamente competente. A gente colocou todo mundo no ar em uma semana, estava todo mundo funcionando. E aí teve o primeiro choque, né? E aí eu estou fazendo uma analogia com o teu exemplo. Eu entendi que o planeta é o escritório, né? Os satélites são as pessoas e o planeta é o escritório. Então, todo mundo tem uma cultura de acordar de manhã num horário definido, tomar um café, pegar o carro, pegar o seu transporte, ir até o escritório trabalhar. E isso é a nossa história de vida. Sempre foi assim. Veio uma coisa, uma enxurrada, um tsunami de uma hora para outra que mudou sem pedir licença, sem dar qualquer outra alternativa, todo mundo para casa. E aí ficou o líder, o empresário, o executivo, num dilema de o que eu faço. As pessoas, na nossa experiência, o que a gente percebeu? As pessoas, os nossos colaboradores, as pessoas que estão conosco, que moram sozinha, que têm um espaço reservado em casa, tiveram mais facilidade. E vou te falar, eu particularmente, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu fico trabalhando das 8h30 da manhã até meia-noite e não saio da cadeira, não saio. Que no escritório você levanta, vai tomar um café, faz uma reunião numa sala, se bobear, eu não ando. Só que você tem um outro pessoal que está vindo assim, tem uma estrutura, filho pequeno, um filho de 2, um filho de 4, que na cabecinha da criança, o pai está em casa, e quando o pai está em casa, é para brincar. Meu pai é meu pai está em casa, ele é meu. E aí teve uma primeira, talvez seja esses primeiros 21 dias, que foi não sei se essa palavra existe, mas um aculturamento da família para falar, não, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. Porque essas duas figuras, quando estão em casa, são as figuras que, bom, se ela e se ele está em casa, eu posso brincar. Então, este público teve uma necessidade de adaptação muito maior e natural, uma queda de produtividade maior nesse primeiro momento. Agora, eu queria te perguntar, como que o líder, como que o empresário, que está acostumado a ter suas pessoas em volta ou próximas, ou a sensação de ter acessibilidade às pessoas a qualquer momento, quando elas estão na sua indústria, quando estão no seu escritório, e como que ele, como líder, consegue garantir que ele tá motivando, que as pessoas estão engajadas no propósito. E o que eu percebo, as pessoas estão muito engajadas no propósito. E aí, além do nosso dia a dia, vieram situações totalmente novas. Renegociações de contrato, uma reavaliação de custo, uma nova realidade econômica. Então, é um estresse do que está acontecendo, o estresse de uma novidade do ambiente que eu estou trabalhando, como que eu converso com o meu parceiro, que eu só virava o rosto e fazia uma pergunta. Então, nós temos as ferramentas, é o Microsoft Teams, é o Zoom que está aparecendo, mas como que a gente administra isso, Nando? Como que a angústia é administrada sem perder a produtividade? Eu acho que uma coisa que a gente já viu juntos, né, nos nossos trabalhos e tal, personalidade empreendedora é diferente de conduta empreendedora. Nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor. O empreendedor, 3,5% a 5% da população, ele tem uma inquietude grande. Nesse momento, são os que sofrem mais angústia. Porque não é capaz, a virada não pode acontecer nem pela inovação e nem pela invenção de algo diferente. Ela começa pela gestão de pessoas.
ela começa pela gestão administrativa financeira. Nesse caso, o cara que é mais empresarial, não a personalidade empreendedora, eles tiveram mais serenidade com relação ao senso de urgência. Então, o cara que tem mais conduta empreendedora, não a personalidade franca, como a gente chama, ele conseguiu ir para o papel e sentir, e agora o que eu vou ter que fazer? Ele sai um pouquinho na frente na gestão de pessoas, mesmo remota, mas existe um vácuo que é luto para quem lidera e luto para quem é liderado. Então, não é um aculturamento, é um desarranjo, porque a cultura nova não chegou. E essa virada teve 21 dias. Os mais resistentes sofreram mais, o luto foi maior. Então, engordaram mais rápido, brigaram, se desgastaram mais, se estressaram com os funcionários. Os de gestão mais financeira, eles reagiram mais rápido, o senso de urgência entrou em ações, o que precisa ser feito. Mas todos vivemos, no mínimo, os 21 dias do desarranjo, criando um sistema de defesa que é negar o que está acontecendo. Então, daqui a pouco a gente costuma, daqui a pouco a gente, e com isso, desorganizou a casa. Teve gente, por exemplo, que pela ausência da escola, pela ausência da rotina de alimentação, que os pais chegavam à noite para ficar com os filhos, a casa começou a virar o fuso. Então, crianças iam dormir 4, 5 horas. E aqui que a gente vê a psicologia, eu tenho a formação em psicologia e em psicanálise, dentre outras, né, que tu me conhece. A psicologia, ela tem uma área chamada comportamental, que a gente vê no exército, que a gente pode entender na música disciplina e liberdade. Quanto mais rápido houve a regrada, menos angústia a família sentiu, menos ela entrou em desgaste antes. Virou os primeiros 21 dias, aí vai entrar numa outra negação. Não acredito que eu vou ter que ficar aqui. Nesse momento é que começa a cultura. Vocês vão acostumando, a gente vai acostumando com as reuniões, com marcações, paradigmas são quebrados. Então, nós tivemos o primeiro estágio, desarranjo do sistema familiar. O segundo, uma necessidade de sobreviver a isso. Que esse momento agora, todo mundo já pareou, todo mundo já sabe. Então, agora já se instala uma manutenção de rotina. Quem ainda não conseguiu, nós temos que organizar a casa. Essa casa tem pai e tem mãe, diz Freud. Não pode deixar solta. Então, tem que ter horário para ver filme, horário para brincar em família, divisão de tarefas. Isso vai trazendo uma tranquilidade. E aí algumas coisas vão começar a acontecer. O nível existencial de cada um vai aparecer. O que é bom de cada um vai hiperbolizar. E o que é ruim de cada um vai hiperbolizar. O Peter Drucker, ele dizia que se a gente tem 60 anos de vida, 20 anos é na empresa. 20 é para tomar banho, se arrumar e dormir. E 20 é para namorar, comer, sair. Imagina que agora nós temos 40 anos dentro de casa. É ver a mulher toda hora, é ver os filhos toda hora. Então é preciso que a gente ponha um outro tipo de rotina. Se você se enfiar durante muito tempo numa ação, como um mecanismo de defesa, você não vai notar o tempo passar, porque isso te preenche. Mas atrás de você está pegando fogo. Então é um momento que a gente tem que fazer mais mudanças de ritmo, brincar de grilo, meia hora aqui, 45 minutos aqui, 1 hora aqui, volto para lá para arrumar. Os extrovertidos vão se motivar mais, se eles conseguirem fazer isso. Os introvertidos vão se desmotivar. Então existe uma inteligência nessa fase agora. Nunca mais do que 2 horas numa atividade. Então, quanto mais você mudar sinapses cerebrais, mais o cérebro tem que carregar a sinapse para modificar o foco. Então, ele cria mais dopamina para se motivar. Então, o que você está me falando? Então, o que você está me falando é o seguinte: eu tenho que respeitar a minha hora do almoço. Então, aquela volta que eu dou no quarteirão quando eu almoço, ele virou o jornal que eu tenho que ficar dentro de casa. O treino, se a academia no meu prédio estiver aberta, dentro da regra do meu condomínio,
eu treinava na academia do lado do escritório, eu tenho que continuar treinando. Ou seja, eu uma não posso... bike em casa, subir a escada 25 andares, sobe e desce 3 vezes. Quanto mais você pôr o cérebro na rotina e menos tempo e menos coisas, mais rápido o dia passa, mais vontade tem de você desligar teu reloginho. A gente tem a tendência de entrar na culpa, né? Não, peraí, eu estou em casa, mas eu tinha que estar trabalhando, eu fui para a academia, não, eu estou vendo TV. A gente tem que tirar isso aqui... tem que tirar isso da cabeça. Eu tenho direito de almoçar, eu não vou passear, não vou dar uma volta no quarteirão, não vou dar aquela caminhada. Eu vou sentar com meu filho, eu vou conversar, vou assistir um pouco de TV, vou dar uma descomprimida, depois eu volto para as minhas atividades dentro do que você falou. Objetivo, regra, muito clara, o que eu preciso fazer, o que tem que estar sendo feito, o que eu preciso delegar. Tá muito claro. E empreendedores como você, por exemplo, vão querer criar a ideia mágica das 6 da tarde às 8. Eu tive uma sacada aqui que eu vou pesquisar. É o contrário. 6h30 toca o telefone, acabou o expediente. Porque tudo que está se fazendo a mais é necessário para guardar a angústia, não para vazar. A angústia tem que trabalhar para virar ansiedade. Então, eu tenho que ficar curtindo às 6h30 da tarde que eu vou parar. Por quê? Eu vou voltar, vou tomar um banho, vou cozinhar junto, vou pegar algo na internet. Modificou. Só que o cérebro precisa de um tempo para isso. Por isso, ele vai paralisar. Agora que estamos aprendendo home office e a beleza que é a gente voltar para pensar o que eu quero a partir de agora. O grande presente de um tipo de energia que o mundo nunca viveu, nem na guerra. Por quê? Você me permite falar mais um pouquinho? Eu estou disparando aqui, porque com a ansiedade do atraso... Não, fica à vontade. Existe, para psicólogos que lidam com grupo... Nossa audiência está subindo. Enquanto a audiência estiver subindo, o pessoal está interessado. O importante existe um tipo de psicólogo que é o psicólogo grupal, que trabalha com a psicologia de grupo. E aí existe uma diferenciação entre agrupamento e grupo. Se todo mundo entra num ônibus e vai para Curitiba, não é porque eles têm um objetivo em comum que eles são um grupo. Eles são um agrupamento, porque ali um cara está querendo ver a mãe, outro está querendo namorar, outro está indo fazer uma prova. Para existir um espírito de grupo, é preciso que haja um objetivo em comum em todo o ônibus, em alta intensidade afetiva. De repente, o ônibus tomba. O que era agrupamento, num fenômeno muito rápido, vira um grupo. Porque um objetivo único a todos nós, que a gente nunca se viu ou tem pouco vínculo, é sair desse ônibus com vida. E quase telepaticamente eu olho para um cara e falo, tá tudo bem? Calma, calma. Tá tudo em ordem. Posso te ajudar? E aí, posso te ajudar? Esse é o momento que o mundo está vivendo uma uma energia grupal. Onde, por exemplo, eu vim de Floripa e lá já tem o distanciamento social. Então, treinei na academia, tive tudo com os protocolos e tal. Interessante, inclusive, viver isso. Só que é incrível. É R$160 a multa se não tiver a máscara, se estiver andando na rua. E aí eu saí da moto, esqueci de colocar e fui para... O cara me olhou de longe. Eu nunca tinha visto. Eu achei que eu estava sujo, porque eu não estava acostumado. Esse é o momento que a gente vai se ajudar muito para se descobrir. Vira uma fraternidade. Exatamente. Então, é a primeira vez que o mundo está vivendo um objetivo em alta intensidade afetiva comum. Passar por essa coisa até a vacina. E no mundo empresarial, passar por essa coisa até a vacina, vivos com os nossos negócios. E esse é um momento que traz para a gente um empresário que consegue notar o seu ciclo de ouro produtivo. Seus funcionários na mesma condição. Esse é o ciclo de ouro. Aqueles que vão ficar em alta produtividade, com comandos específicos e frequentes, vocês vão ver aparecer as equipes de performance. A gente vai descobrir a produtividade e a redução de custo, que é uma coisa...
Fala, termina, desculpa. Não, que é uma coisa que a gente ainda não sentia. Vai ganhando dinheiro, o empresário infla. Está faltando compra. Hoje, você vai ver na retomada, vai ser tudo mais aguçado, é bisturi. Nós vamos aprender com quem contar. Nós vamos aprender quem devemos ajudar. Nós vamos aprender que eu posso fazer 2 vezes e não uma. E nós vamos aprender a cuidar da nossa vida familiar e pessoal. Ótimo. Nando, se a gente ficar nesse papo, nós vamos até amanhã aqui, sabe como eu gosto, e esse papo é interessante, mas Nós podemos voltar, depois a gente pode, se vocês quiserem, a gente monta um programinha, como gerir algumas coisinhas. É um carinho eu entregar coisas para a Icom, tá? Obrigado. Um carinho enorme. Deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas dentro de casa, você já falou um pouco dos ciclos de 21 dias, das negações que acontecem, mas as pessoas dentro de casa estão com N sentimentos, né? O que é esperado, o sentimento real? Angústia, nervosismo, batimento no peito, insônia. O que é? Porque as pessoas às vezes ficam, o que está acontecendo comigo? Isso passa? O que eu preciso fazer? Né? Isso é esperado ou não? Eu preciso ir no médico, preciso tomar um remédio. Para tranquilizar as pessoas que estão vivendo uma nova realidade e cada um na sua realidade, o que é esperado? E tá tudo certo. É isso vai acontecer, mas vai passar. Uhum. Fala um pouco para a gente. Então, a primeira coisa, assim, medo, presença do objeto real, presença da ameaça real. Uma aranha armadeira, que pode matar, tá? Se for mãe de todas. Presença do objeto real, presença da ameaça real. Ela protege a espécie. E, nesse momento, ao proteger a espécie, vou fazer mais alto aqui, que está o cérebro. Aqui no meio do cérebro está a amígdala central, responsável por medo, raiva, rancor e ameaça. O que é esperado num primeiro momento? O cérebro precisa de 3 repetições para aprender qualquer coisa. Então, para você aprender a treinar em casa, você vai ter que se obrigar a 3 dias, segunda, quarta e sexta, segunda, terça e quarta, sexta, sábado e domingo, andar 25 andares 3 vezes. Ele aprendeu. 21 repetições, com mais espaçamento ou com menos, vai desenvolver um hábito. Ou seja, o cérebro vai pedir para andar. Esse é um momento que, enquanto não se gera o aprendizado, a amígdala é ativada para nos proteger. Medo é proteção. Então, é comum que ela fique pulsando, muita sinapse aqui no meio do cérebro e liberando o hormônio do estresse, cortisol. Cortisol aumenta o batimento cardíaco, o pensamento persecutório, você fica hipervigilante. O quê? Hã? Chamou? Uma coisa importante, a aceleração do tato psíquico. Fica mais irritado, Nando? A irritabilidade como manifestação crônica. No início, não. No início, você fica mais vivo. Mas se isso começa a repetir, o cortisol acumula no corpo durante 48 horas. Então, se você ficar bombando cortisol, ele não elimina. Então, o indivíduo vai ter que lidar com esse cortisol até ele estabilizar. Então, num primeiro momento, transtornos de ansiedade. Num primeiro momento, pensamentos persecutórios. Se eu não fizer, não vai terminar, não vou conseguir. Porque é um novo sistema. Então, é comum que esse desarranjo permita às pessoas que tiveram pais bons, seguros, de 0 a 2 e de 2 a 7, mamãe, eu chorava, a mamãe vinha e me dava amparo e segurança. Na medida que acontece uma realidade externa que me causa medo, vou dar um exemplo. Se meu pai era muito tirano, cada vez que ele me chamava, eu já ficava ansioso, disparava ansiedade. Ai, eu estou em casa, recebo um chamado do meu chefe, ele dizendo, preciso falar com você sobre o relatório. Puf, dispara a ansiedade. Pais que tiveram condição de dar mais amparo, filho, não é assim que faz, é assim. A hora que eu recebo um chamado,
espera aí um pouquinho, filho, o Márcio está me chamando no escritório, deixa eu dar uma ligada para ele, eu já venho aqui, continua terminando o carrinho. Eles vão ter menos incrementos de ansiedade. Então, a curva vai ser mais estável. O que é esperado para todo mundo? No mínimo, 21 dias, eu ter oscilações no meu humor. Ansiedade alta e estados deprimidos. Uma certa tristeza. É aqui que entra o álcool para todo mundo. O que é importante disso aqui? Isso aqui é saber que vai acontecer e que é o cérebro sendo teu amigo, dizendo assim, cuidado com essa aranha. Presença do objeto real, não sei se vai voltar e quando. Presença da ameaça real. Será que eu vou dar conta de trabalhar de casa? Já a fobia, presença de um objeto real, ausência da ameaça real. Barata. Aqueles que tiveram pais muito ansiosos vão sentir o distúrbio de ansiedade com mais oscilação. Então, em momentos de queda, aqui embaixo, esse indivíduo vai ficar mais irritado. Então, o que é esperado nos primeiros 45 dias que a gente já passou? Irritabilidade, ansiogenia, aumento da ansiedade, ataque psíquico, a cabeça trabalhando numa velocidade muito grande, sensações de ameaça. Ela está falando comigo, olha como ela fala, olha o que ela fez. E me ligaram, alguma coisa naquele relatório que eu preciso entregar. Normal, é o cérebro tendo que lidar com medo. O que não pode? No 45º dia, eu ainda estou vivendo o ciclo do primeiro luto. Eu já tenho que ter assimilado, mesmo com o meu vinho. Então, ficar trabalhando sem horário é ruim agora. Agora, a não ser que seja um trabalho que compõe a função de competência. Mas se não, 6h30 tocou, desligou. Vai dar vontade de acordar amanhã às 9. Vai dar vontade de tomar café e começar um pouco mais cedo. Para na hora do almoço. Para para o cafezinho à tarde. Tira a sua meia hora de café. E use o bom senso. É preciso que você faça uma atividade física no dia. 3 hits de polichinelo, 15 minutos e 15 minutos à tarde. É importante que você beba água, 500 ml para cada 30 quilos. Também é importante regredir. É uma das defesas. Às vezes ficar inseguro, querer ver um filme da adolescência, beber um pouco mais, dormir um pouco mais. Mas se você mantém a carroça girando, daqui a pouco você engrena. 3 repetições, 21 dias, um novo hábito de manutenção. Então, o que é isso? Fala. E onde o líder entra nisso? Como que ele facilita esse novo momento? O líder, ele é o guia. Para uma alta performance, se eu tenho um corredor de triatlon, eu posso falar com esse cara passando as prioridades da semana. Ele sabe como fazer. Sexta-feira eu tenho que fazer o fechamento. Senão começa a ficar sem planeta. Tá bem? Se eu tenho um corredor que é um cara bom, mas ele tem que treinar ainda muito, eu tenho que jogar 3 vezes na semana a monitoria. É igual uma igreja. O simples fato de existir o culto já te coloca na fé. Se tirar o culto, você perde a fé. Então, é preciso monitoria e sistema. Para alta performance, às vezes, 2 vezes na semana. Para baixa performance, de manhã e à tarde, 3 comandos. Então, o líder vai ter que aprender a delegar e orquestrar equipes com uma organização própria e com comandos dirigidos a líder. E é hora de brincar de hierarquia, não fazer ingerência. Não mandar recado para 3 ao mesmo tempo. Entrar em contato com o gerente, falar, preciso que você fale com a Renata, faça isso, 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 me dá um follow no final da tarde. Essa dinâmica coloca ritmo na engrenagem. Já falei com o Roberto, Márcio, tá tudo ok, tá virando uma empresa sem eu te ver. Então, nesse momento agora, o gestor,
ele tem que brincar de quartel, não é de ficar bravo. Tem hora para a gente começar a reunião, preciso que você me retorne ao meio-dia, vamos parar agora ao meio-dia, vamos almoçar e voltamos às 2. Quero continuar com esse papo. E sempre sair com tudo, algo a ser feito. O cérebro adora direção. Sem direção, a gente fica tudo igual porra louca, solto no mundo. Aquele cego em tiroteio. Eu tinha um amigo, quando tomava todas, o cara perdia o eixo. A gente ia ver ele, às vezes, depois de 20 horas. A gente não pode deixar o povo solto. O líder de alta gestão tem que colocar método de trabalho. Seja reunião... Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa que responde direto para mim, é o Eduardo, não sei se ele está aí nos acompanhando, mas ele não deve estar pelo horário, você vai entender. No começo, eu tinha uma demanda muito grande com ele. Aí ele falou, Márcio, eu estou estressando, cara. Deixa eu te falar. Eu tenho um filho de 2 e um filho de 4 anos. Eu acho que é isso. Eu tenho uma rotina em casa e eu tive que construir essa rotina, eu e minha esposa. Então, eu estou começando 8 da manhã, agora 11h30 eu preciso parar. Eu preciso preparar o almoço deles, eu preciso dar o almoço, eu preciso colocar eles para dormir. Eu paro 11h30 e volto às 2h30. Das 2h30 até as 8h30, eu tenho horário livre. Às 8h30 eu preciso parar para dar a janta para eles, colocar eles para dormir. Estamos combinados? Falei, fechadaço. Então, eu começo o dia, eu sei que 8h30 eu posso contar com ele até as 11h30. Meu, não adianta eu ligar para ele 20 para o meio-dia, porque eu vou arrebentar com a vida dele, vai estressar ele, a casa dele vai sair da rotina. Então, eu como líder, eu preciso entender, respeitar. E aí, aquele cara que olhou no ônibus que capotou e falou, cara, eu posso te ajudar? Eu nunca te vi na vida. Mas Perfeito. Nós estamos vivendo uma nova realidade. O ônibus virou. Então, eu preciso também ter uma outra conduta como líder. Esse foi o meu entendimento. E aí, essa negociação é 1 a 1. Tem um cara que mora sozinho também e fala, Márcio, me liga de madrugada, eu tô nem aí, eu preciso trabalhar, que eu vou ficar louco sozinho aqui em casa. Então, cada um, assim, o entendimento do indivíduo hoje para o líder, para mim, é fundamental. Eu acho que isso... Muito bom. Acho que isso alivia, isso tira aquela pressão que é uma cultura do escritório, né? Eu estou no escritório, eu tenho que estar 100% disponível. Não, nós não estamos no escritório. Né? Cada um tem uma realidade diferente. E aí a gente deve cuidar. Agora você me lembrou, eu tinha montado com as crias o nosso papo hoje às 8h30. Nós vamos atrasar uns 15, mas importante que eu use isso didaticamente, que é assim, imagina uma engrenagem de um relógio, aquele da Estação da Luz. Um líder que entra num outro time dessa engrenagem, ele quebra o relógio. Então, agora, não é respeitar a autoridade, é respeitar a dinâmica da equipe. Então, como você disse, a visão empática, a reciprocidade, eu me lembro, eu aprendi com você uma frase que você sempre usava, te atende dessa forma, te atende assim, me atendo, tá bom assim, eu vou te ligar nesses e nesses horários. Então, a disciplina do líder vai ajudar a organização, a grade do berço. Então, até os porra loucas da madrugada vão ter que aprender, eu tenho até às 7h30 para falar com o Márcio. Essa engrenagem começa, daqui a pouco a máquina está rodando, e aí entra as nossas reuniões em Zoom, em outras. Então, rotinas, dar nome, trabalhar com pequenos comandos, nomear a reunião de resolução de problema da semana, a reunião administrativa financeira, a reunião de gestores, a reunião de supervisores, a reunião de logística internacional. Então, isso vai organizando isso aqui passa a não ser mais vazio, a ter nome. Isso aqui, técnicas da resiliência. Uma coisa importante, né? Reciprocidade. Isso aí. Isso aí. Nando, tá demais essa conversa. A gente já está quase 1 hora aqui. Fica à vontade. Você tem as tuas plataformas. Fica à vontade. Tem teus 5, 10 minutos para te apresentar, falar um pouco do que você faz para os empresários, para os executivos de alta performance, para os altos executivos. Fala um pouco de você aí para ajudar o pessoal também. E você falando de você, eu te conheço já há 20 anos. Você vai ajudar muita gente aqui.
Muito bom. Eu sou psicólogo, sou psicanalista, são duas formações distintas. O psicanalista ele não conhece áreas da psicologia, o psicólogo tem que conhecer um pouco de psicanálise, mas a psicologia trabalha com os aspectos, a psicanálise trabalha com os aspectos inconscientes. Eu tenho também a formação em administração, uma especialização em mercadologia, sou o único notório saber de empreendedorismo na América Latina hoje. Tenho 6 livros, 4 best-sellers, aconselho ler em Empresários no Divã e Cérebro de Alta Performance. Trabalho há 25 anos com donos de negócio e presidentes. OTAN, Ministro do Empreendedorismo. Na propaganda ele cai. Na propaganda. Cai. As organizações, fiz o manejo de cultura Bradesco HSBC, agora dando assistência e mentoria a algumas corporações, mas a minha cachaça está em lidar com o empreendedor, com o dono de negócio. E hoje são mais de 50 mil horas atendendo em processos terapêuticos. Então, me tornei uma referência como um psicoterapeuta especialista em presidentes de empresa, alta liderança e donos de negócio. Então, isso é um pouco a minha história. Aí, daqui para frente, acho que é muita venda pessoal. Quem quiser me seguir, Nando Garcia Oficial, ali na bio, clica. Eu tenho um grupo chamado Grupo Dirigido Express, onde eu dou suporte terapêutico pela internet. E um outro chamado GD Masters. São GDistas que passaram por mim. Hoje, 2.280 GDistas. É um grupo seleto de empresários que ficam... Isso mesmo. O Márcio é 3 deles, né? Você participou de 3 tipos de GDs. Eles ficam comigo 14 meses, com uma imersão por mês de 2 dias. E é modalidade nova. E muita coisa aí para se fazer, mas eu não imaginava esse baque, eu não estou parando de trabalhar. Eu abri, na primeira semana, eu falei, tudo meu era presencial. Rapidamente eu fui para antropologia, para sociologia, fui investigar padrão e repetição, e aí trouxe para o mundo digital. E aí, por conta de uma live com uma pessoa que foi importante para mim, a coisa decolou, não estou conseguindo parar. Então, eu estou vivendo um novo paradigma. A gente vai ter que se cuidar para não trabalhar o dobro em casa. É inacreditável. Um beijo no coração de vocês. Se quiserem me seguir lá no Insta, vai ser um prazer construir outros encontros. Me sinaliza, a gente adequando a agenda. E foi um prazer receber tua ligação. Teu chamado, tá bom? Obrigado por você ter aceitado. Você enriqueceu a nossa live, não tem a menor dúvida. Só elogios. Tem gente do Chile vendo a gente aqui, tem gedista vendo a gente, tem preteco vendo a gente. Oi, então, coisa boa. E tem muito gente bom. Que, de novo, bebeu dessa fonte. Eu acho que a gratidão é a palavra que eu podia te falar nesse momento. Acho que é um momento difícil que todos nós estamos passando, é uma novidade para todo mundo. E eu acho que palavras até de... pessoal, tá tudo bem, é normal, né? Você vai sentir isso, você vai sentir aquilo, e faz isso que você vai melhorar. Eu acho que isso é o que eu esperava hoje, né? Isso se traduz em produtividade, isso se traduz no ambiente familiar mais saudável, que também vai se traduzir no relacionamento com a empresa de uma forma diferente, mais sadia. Obrigado. Márcio, fecho com uma frase: o que nos trouxe até aqui não vai nos levar mais para frente. Um novo modelo que nós vamos ter que ter ritmo. Tá bom? Novas oportunidades. Sem dúvida. Beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho. Nos falamos depois. E desculpa a bagunça aí. Tchau. Desculpa a técnica, mas tá dentro do certo. Foi ótimo. Tchau, obrigado, tchau. Um abraço, cara. Tchau.